Então, boa tarde a todos. Vamos retomar de onde a gente parou, né? Já tem algum tempo. E lembrando também que semana que vem não tem aula de novo, terça e quinta. E a nossa próxima encontro depois de quinta é no outro sábado, dia, que eu não sei que dia é, mas dia 27. Beleza? Que é encontro extra. Então vamos lá, a gente parou aí nesse lugar, né? Se eu não estou enganado. Então, o nosso último encontro que eu tinha sugerido de vocês reverem o vídeo, né? Assim, eu ia lembrar, mas acabei esquecendo. E, enfim, mas a gente tinha parado aí e eu dei bastante ênfase nessa questão da classe, né? Do sentido da palavra classe que a gente está usando nessa discussão. Então a gente parte nesse assunto sobre cardinalidade, a gente parte da definição de conjunto cardinalmente equivalente e o nosso objetivo, basicamente, é caracterizar as classes. Ou seja, essas classes podem ser como rótulos, então é como nós classificamos mesmo, né, os conjuntos de forma geral em função da sua cardinalidade. Beleza? Então, uma classe é uma família composta por todos os conjuntos possíveis que são cardinalmente equivalentes entre si. E a gente dá um nome ou um rótulo a essa família, beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Recapitulando. Tranquilo? E aí também, nesse caminho, a gente tem uma bifurcação que é provocada pela definição de conjunto infinito, né? Então, nesse caminho de classificar os conjuntos e rotular essas classes quanto à sua cardinalidade, nós temos uma construção para conjuntos finitos e outra construção para conjuntos infinitos. E nós sabemos intuitivamente que no caso dos conjuntos finitos, que a pergunta é que objetos matemáticos servem para rotular, para classificar esses conjuntos. Nós sabemos intuitivamente que no caso de conjuntos finitos, esses objetos matemáticos são os números naturais, né? Então, os números naturais classificam os conjuntos finitos quanto à sua cardinalidade. E o nosso, quer dizer, nós sabemos intuitivamente, mas eu vou passar rapidamente nessa parte da construção, porque eu quero me focar mais na parte dos conjuntos infinitos, que são aqueles com os quais nós encontramos coisas mais surpreendentes e, portanto, mais legais. Beleza? Certo, pessoal? Posso continuar? Alguém quer colocar alguma coisa? Todo mundo está situado? Então, vamos lá. Então, passando agora para cardinalidades finitas. Então, o lugar onde nós estamos é o seguinte: nós já construímos formalmente, quer dizer, eu estou assumindo que estão formalmente construídos os números naturais, né? Porque nós seguimos aquele caminho de axiomas de Peano que constrói formalmente os números naturais. Tá tranquilo? Tá? Então agora eu quero usar aquele objeto matemático, o número natural, que nós já conhecemos formalmente, para mostrar que eles servem para fazer essa classificação da qual eu estou falando. Beleza? Tá? Então, de que forma eu quero fazer isso? Assim, ó, eu vou definir, vou passar bem rápido, como eu disse nessa parte, qualquer coisa vocês falam, tá? Então, eu vou definir esse tipo de conjunto aí, que eu estou chamando de um segmento inicial dos naturais, que é um nome que tem, esse nome não importa, mas é um nome que tem em alguns livros que fazem né, que tem essa matéria. Mas o que importa é o seguinte: esse segmento inicial dos naturais
ele nada mais é que um conjunto na forma de 1 até n, tá? 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Esse seria o que eu estou chamando de I5. Tá beleza? Certo, pessoal? É bem simples mesmo isso aí que eu estou falando. É o conjunto de 1 até n, dentro dos números naturais, certo? Tranquilo? E o meu objetivo nessa parte, né, do caminho é mostrar que qualquer conjunto finito tem uma bijeção com algum conjunto dessa forma, beleza? Tá? E eu estou chamando essas bijeções de uma contagem para esse conjunto, tá? Então, uma contagem para o conjunto X é uma bijeção entre X e algum segmento inicial dos naturais. Alguma dúvida, pessoal, nisso? Tá tranquilo? Certo? É... Então, uma vez que a gente tiver mostrado isso, a gente terá mostrado que qualquer classe, em outras palavras, qualquer classe de cardinalidade finita é representada por algum conjunto dessa forma. Então, os conjuntos dessa forma, segmentos iniciais dos naturais, representam todas as cardinalidades finitas. Tá beleza? A não ser do conjunto vazio, né, que a cardinalidade a gente vai definir como sendo zero, tá? Tá tranquilo? Beleza? Então, quando eu digo, né, quando eu disse agora há pouco, eu vou mostrar que o objeto matemático número natural serve para classificar os conjuntos finitos quanto à sua cardinalidade, o que eu quero dizer é isso, tá? Que qualquer conjunto finito é cardinalmente equivalente a algum segmento inicial dos naturais. Em outras palavras, qualquer classe de cardinalidade é representada no sentido que ela contém algum segmento inicial dos naturais, para algum n. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tá? Então, o mais importante que eu queria assim, destacar nessa parte é isso mesmo. O que eu vou fazer agora é apenas percorrer com vocês quais são os teoremas que a gente faz para mostrar isso, tá legal? Tranquilo? Posso continuar? Pode. Tá. Aí, a primeira coisa é esse lema, tá? Esse lema que eu tô chamando de lema, mas na verdade é esse lema que guarda a parte mais difícil assim das demonstrações nesse caminho, tá? Beleza? Então é um lema que parece bastante óbvio, certo? É... mas às vezes as coisas que a gente intuitivamente acha óbvias, formalmente, dentro de uma construção que a gente está fazendo, podem ser bem difíceis de demonstrar, tá? É o caso desse, não é bem difícil, ele é chatinho, digamos assim, tá? Eu não vou fazer a demonstração dele, porque, como eu disse, eu quero chegar logo a conjuntos infinitos, e a demonstração dele tem naquelas notas de aula que está disponível lá no Google Classroom. Tranquilo? Tá? Mas o que consiste demonstrar isso? Para entender por que eu tenho que demonstrar esse lema, é importante lembrar o seguinte: qual é a definição com a qual eu estou trabalhando, nesse caminho pelo qual eu optei. A definição que eu estou trabalhando é a seguinte: um conjunto é infinito
quando ele tem uma bijeção com um subconjunto próprio de si mesmo. Tá legal? Tá beleza? E um conjunto é finito, caso contrário. Tá legal? Beleza? Rapidinho, Léo. Em outras palavras, segundo a definição com a qual eu estou trabalhando até agora, né, que é assim, segundo aquela definição, né, que é aquela que eu tenho que me apegar, me basear para fazer as demonstrações, o que aquela definição diz? Que um conjunto é finito quando ele não tem nenhuma bijeção, quando não é possível construir uma bijeção dele com um subconjunto próprio de si mesmo. Então, para mim, nesse ponto do percurso formal, conjunto, a palavra conjunto finito quer dizer isso, tá? Né? A palavra conjunto finito ela está definida com esse significado formal, que é possível definir uma bijeção do conjunto com uma parte própria dele mesmo. Tá legal? Então, agora eu tenho que mostrar que isso é equivalente a existir uma bijeção com algum segmento inicial dos naturais. Tá? Beleza? Tá? Então, o primeiro passo é mostrar que isso se aplica, que aquela definição de conjunto finito se aplica para os próprios segmentos iniciais dos naturais. Ou seja, o que eu tenho que mostrar nesse lema é que um segmento inicial dos naturais não pode ter uma bijeção com uma parte própria de si mesmo. Tá legal? Léo. Vitor, essa definição de conjunto infinito que você apresenta, ela difere dos livros correntes aí, né? Sim, a gente já conversou sobre isso no último encontro, mas eu quero falar mais sobre isso. Fala. Então, mas eu assisti, mas eu não tive ainda essa clareza do porquê. Mas agora, nessa sua fala, que acabou de ocorrer, eu estou entendendo que é por conta de uma facilidade nas demonstrações? Não, não é por conta de uma facilidade nas demonstrações. Eu acho que a dificuldade nas demonstrações é a mesma. Essa opção é apenas uma questão de ênfase, porque deixa eu só mostrar o próximo teorema, que aí eu vou voltar a isso, Léo, porque aí acho que vai dar para entender melhor, certo? Enfim, mas só finalizando, esse lema, ele diz isso. Então, o que significa mostrar esse lema? Mostrar que esse tipo de conjunto que está definido acima, beleza? Satisfaz a minha definição de conjunto finito, tá? Beleza? Que é aquela que está lá. Ou seja, esse lema, mostrar esse lema consiste em mostrar que nenhum segmento inicial dos naturais pode ter uma bijeção com o subconjunto próprio dele mesmo, tá? Que é a forma como o conjunto finito está definido para mim até esse momento. Alguma dúvida nisso? Beleza? Posso continuar? E essa é a parte, como eu disse, mais chatinha. Aí, esse lema, ele será usado para demonstrar isso aqui, que um conjunto diferente de vazio é finito se e somente se existe uma contagem para x. Lembrando, como está no slide anterior, o que eu estou chamando de uma contagem? Uma bijeção com algum IN, tá? Então, eu estou mostrando que esse teorema eu estou mostrando que um conjunto é finito se e somente é finito naquele sentido, ou seja, ele não tem uma bijeção com uma parte própria dele mesmo, se e somente se ele tem uma bijeção com algum IN. Beleza? Esse teorema, a demonstração dele consiste nisso. Tá? Beleza, pessoal? Todo mundo situado? Agora eu quero retornar essa pergunta do Léo, que é super importante e que pode cair na prova, tá?
E até pegando também uma fala do Vitor Qualia no nosso último encontro, que é o seguinte, olha só, esse teorema aí estabelece uma equivalência de duas propriedades, tá tranquilo? Certo? Se elas são equivalentes, seria uma opção, no sentido de que eu teria uma outra construção, mas que seria formalmente equivalente a essa, usar essa segunda propriedade como definição de conjunto finito. Lembra que no encontro passado, até o Vitor perguntou isso, a gente ficou discutindo o que é definição, o que é teorema, só recapitulando, relembrando, tá? Então, olha só, uma maneira alternativa e equivalente à opção que eu escolhi em seguir é a seguinte: eu poderia definir um conjunto finito, em vez daquela definição que eu coloquei, em vez equivalentemente, tá? Eu poderia definir um conjunto finito primeiro, ou seja, eu poderia dizer, definição, um conjunto é finito se e somente se ele tem uma contagem. Existe uma contagem para ele. Tá legal? Certo? E um conjunto é infinito se não é finito. Tranquilo? Certo? Beleza? E aí o teorema que eu teria que demonstrar em lugar desse que está aí seria o seguinte: um conjunto é infinito se e somente se ele tem uma objeção com uma parte própria de si mesmo. Beleza? Ou seja, aquela propriedade são duas propriedades equivalentes. Tá? Então, nesse outro caminho, aquela propriedade que eu usei na definição, a equivalência dela teria que ser demonstrada ainda nesse teorema. Certo? Mas como são propriedades equivalentes, são construções equivalentes. Tá? Então é uma escolha mesmo. Tá? Não, de o que você vai usar como definição e o que você vai usar como parte do teorema. Beleza? Então, eu estou destacando? Que é uma escolha mesmo, tá? É uma opção minha. Tá beleza? Certo? Léo, tranquilo? Agora, a pergunta do Léo que eu estou falando que é importante é: por que eu fiz essa escolha? Não é porque facilita as demonstrações. Nos dois casos, as dificuldades de demonstrações é mais ou menos a mesma, entendeu? É porque eu acho que esse caminho que eu optei, ele já joga logo na cara, ele já desde o começo evidencia aquela propriedade que é mais surpreendente, tá? Que é o fato de existirem conjuntos que são chamados conjuntos infinitos, que são do mesmo tamanho que um pedaço de si próprios. E aí que a gente fez toda aquela discussão, né, de Google, não sei o quê, né, de tamanho do universo, né, que é infinito, porque justamente essa propriedade é que distingue o conceito matemático de infinito do conceito de número, né? No sentido que infinito não é um número muito grande, tá? Porque um número é uma coisa que sempre que eu tiro um pedaço, ele é alterado. Infinito não, eu posso tirar um pedaço e ele não se alterar, que é o que, por exemplo, o Hotel de Hilbert, a metáfora do Hotel de Hilbert ilustra, tá? Então eu acho que começando daquele jeito, esse negócio fica logo evidenciado. Então, essa opção minha é uma opção de ter um caminho que é mais, a meu ver, problematizador. O outro caminho, né, que é equivalente a esse, que você começa dizendo assim, um conjunto é finito se somente se ele tem uma contagem. Ele começa de uma maneira mais intuitiva, mas eu acho que isso suaviza a surpresa. Eu quero destacar a surpresa. A minha opção é por isso. Não estou falando que essa opção é mais certa,
ou mais errada não, tá? Isso, assim, não é... Vocês podem, obviamente, discordar, mas eu tô falando aqui a meta-aula, né? Que é tipo assim, explicando as minhas opções. Daisy. Só para ver se eu entendi corretamente o que você falou aí. Um conjunto é finito se ele tem uma bijeção com IN desse aí, um segmento inicial dos naturais. Uhum. Se ele Esse é tiver, o que o teorema diz. sim, se ele tiver uma bijeção com algum subconjunto próprio dele mesmo, ele é infinito. Um exemplo para isso seria, por exemplo, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números pares. Sim. Pares são parte dos naturais e são infinitos. E ambos têm o mesmo tamanho, né? Se é que a gente pode chamar assim, né? Pode chamar assim, informalmente, com certeza. Tá, então tudo bem. Exatamente. Certo? Beleza? Mas então, recapitulando. Ou eu defino finito como o conjunto que tem uma contagem e defino infinito como aquilo que não é finito, que é mais intuitivo, eu acho. Tá? Ou eu defino infinito como aquilo que tem uma abjeção com uma parte de si próprio e defino finito como aquilo que não é finito. Beleza? Que é a opção que eu segui, né? E eu segui essa opção porque eu acho... Porque se não existisse isso, digamos assim, se não existissem conjuntos finitos, não existia nada dessa discussão. Entendeu? Então, isso é importante também. Essa discussão existe por causa dessa propriedade. Beleza? Né? Que é surpreendente. Então, toda essa teoria de cardinalidade, que é proposta pelo Cantor, etc., etc., ela só existe dentro da matemática por causa dessa propriedade, desse fato de que existem conjuntos que, surpreendentemente, né, mais do que surpreendentemente, aterradoramente, são do mesmo tamanho que um pedaço deles próprios, como o caso que a Daisy exemplificou, os naturais e os pares. Tá? Ou todos aqueles outros que nós falamos. Dois segmentos de reta de tamanho diferente, de comprimento diferente, um segmento de reta é a reta toda, um segmento e um quadrado. Então são coisas muito, né? Beleza? Então, eu acho que fazendo desse jeito que eu fiz, que eu escolhi, eu acho que a gente coloca assim, ó, existe essa questão que é muito surpreendente e a gente está fazendo essa discussão por causa dessa questão, beleza? Eu acho que do outro jeito, começar definindo o conjunto finito, parece que a gente está fazendo assim protocolarmente essa discussão e aí que surge lá no meio, dentre outras coisas, essa propriedade de conjuntos infinitos. Então, nesse sentido que eu digo que suaviza, eu quero dessuavizar, eu quero desnaturalizar. Né? Parece que fica, tem isso aqui. Entendeu? Então, essa ideia que eu tenho de matemática problematizada é começar, ela tem a ver com começar com o problema que provoca a discussão. Né? Então, no caso, seria isso. Léo, fez sentido? Fez sim, porque, assim, lembrando por alto, né, quando se começa... não estou querendo dizer que uma definição é melhor do que a outra, mas estou querendo comparar para poder, até mesmo para confrontar as ideias e tentar entender o todo, né? Mas é importante entender que formalmente são equivalentes, tá? Sim, mas quando começa, por exemplo, com conjuntos finitos, aí parece que vem uma cacetada de proposições para se chegar a essa definição que lá é vista como teorema, né? É isso. E parece que essa propriedade aí, ela fica no meio dessas propriedades todas, entendeu? Quando, na verdade, é por ela que se quer olhar bem os conjuntos numéricos, né? É por causa dela, né? Digamos assim. Isso. Beleza?
Beleza. Obrigado. Certo? Isso é muito legal para uma pergunta de prova, tá? Falando sério agora, sem sacanagem. Tá? Posso continuar, então? Então, olha só. Eu vou passar rapidamente essa demonstração aí, porque... antes disso, só mais uma pergunta, que essa demonstração não é muito difícil, mas olha só. Eu estou dizendo aqui que um conjunto diferente de vazio, né, é finito somente se existe uma contagem para ele. Então, segundo a minha definição de conjunto finito e infinito, né, que é essa que é sobre a qual a gente está falando muito agora, o conjunto vazio é finito ou infinito? Alguém quer, segundo aquela definição lá? Eu acho que finito. Isso, por quê? Tá Porque certa a sua ele não resposta. possui elementos, a cardinalidade é zero. É, mas não é bem por isso. É segundo aquela definição. A gente vai definir a cardinalidade dele como zero, certo? Mas segundo aquela definição de finito e infinito, por que ele é finito? Porque para ele ser um argumento de... João, quer falar? Não. Se ele não tem elemento, eu não posso fazer uma objeção com ele, com o subconjunto próprio. Ele Exatamente. Já é o vazio. Porque ele não tem subconjunto próprio. Então é o que a gente chama de um argumento por vacuidade, né? Assim, que é quando não tem, você tem que exibir uma coisa que não existe, né? Então, para que ele fosse infinito, é claro que intuitivamente a gente sabe que a gente entende ele como um conjunto finito, mas o que naquela definição garante que ele é infinito? Que ele é finito, desculpa. É isso que o João falou, né? Porque para ele ser infinito, ele teria que ter uma abjeção com subconjunto próprio, só que ele não tem subconjunto próprio. Beleza? Um subconjunto próprio é um subconjunto que é diferente do próprio conjunto. O vazio só tem como subconjunto ele próprio, ele mesmo. Então ele não tem um subconjunto próprio, tá? Então ele a definição diz que ele é finito. E aí, só que ele não se encaixa nesse teorema. Por isso que eu estou botando na hipótese desse teorema ali, no enunciado, um conjunto não vazio. E aí a gente vai definir a cardinalidade dele como zero, tá? Bem, passando agora a demonstração do teorema. Bom, a volta desse teorema decorre diretamente do lema anterior, porque nessa volta a minha hipótese é que existe uma contagem, beleza? E a minha tese é que o conjunto X é finito, certo? Se existe uma contagem, o que é uma contagem? É uma bijeção com um segmento inicial dos naturais. Beleza? Então, se existe uma contagem, esse conjunto X é cardinalmente equivalente a um segmento inicial dos naturais. Como no lema anterior a gente já demonstrou que o segmento inicial dos naturais é finito, e se o conjunto X tem uma bijeção com ele, então o conjunto X é finito também, tá? Então, nesse sentido que segue diretamente do lema anterior. Alguma dúvida? Beleza, pessoal? Tá, então agora a ida do teorema. Então, nessa ida, a minha hipótese é que o conjunto é finito, beleza? E a minha tese é que existe uma contagem. Então, eu quero construir essa contagem, tá? Certo? Então, como eu construo essa contagem? Basicamente, assim, o processo que eu vou fazer é esvaziar o conjunto, literalmente, tá? Eu vou esvaziar o conjunto e eu vou chegar à conclusão
basicamente o que eu vou demonstrar é o seguinte, que eu vou começar a esvaziar o conjunto e eu vou dizer que alguma hora eu vou acabar de esvaziar esse conjunto. O que eu quero dizer com isso? Olha só. O conjunto X que eu tenho por hipótese é diferente de vazio. Concorda? Beleza? Então, existe um elemento pertencente a ele. Tá? Aí, eu defino o conjunto X1, que é o X retirado aquele elemento. Tranquilo? Aí, olho para esse conjunto X1. Esse conjunto X1 tem duas possibilidades. Ou ele é vazio, ou ele é diferente de vazio, tá? Se ele é vazio, a minha contagem já está definida, certo? Porque esse X1 aqui, ele faz uma contagem com o segmento inicial dos naturais e 1, que é só o número 1, tá? Lembrando que, na verdade, como eu estou definindo essa contagem? Porque eu estou indexando, né? Indexar é definir uma função. Então, qual é a contagem que está aí? É a função que associa o número 1 ao elemento x1. Contou, pronto. Certo? Contou. Então, se esse conjunto x1 é vazio, então eu já contei o conjunto x. Cumpri o meu objetivo. Cheguei à minha tese, tá? Que é mostrar que existe uma contagem. Se esse conjunto x1, princípio do terceiro excluído, tá? Se esse conjunto x1 é diferente de vazio, então a mesma coisa, existe um x2 pertencente ao conjunto x1. Aí eu tiro, por isso que eu estou falando que eu estou esvaziando o conjunto, tá? Eu tiro o conjunto, devia ter escrito mais aqui. Eu tiro o elemento x2, tranquilo? Aí eu obtenho o conjunto x2, que é x1 menos x2. Esse conjunto x2 aqui é a mesma coisa que o conjunto x original menos os elementos x1 e x1 minúsculo e x2 minúsculo. Tá tranquilo? Tá? Então, eu tenho novamente duas possibilidades. Ou esse conjunto x2 é vazio ou não. Beleza? Princípio terceiro excluído de novo. Se esse conjunto x2 é vazio, certo? Significa o quê? Que o conjunto original x é formado apenas pelos elementos x1 e x2. Quando eu digo isso, eu já contei. Né? Porque eu estou dizendo, em outras palavras, que existe uma bijeção. Quando eu escrevo x é igual a x1 e x2, eu estou dizendo que existe uma bijeção entre x e o segmento I2. Tá beleza? Que bijeção é essa? É aquela que associa o número 1 ao elemento x1 e o número 2 ao elemento x2. Certo? Então, o argumento é continuar com esse processo. Tá beleza? Que eu estou generalizando aqui, ó. Eu estou escrevendo xn como um elemento pertencente ao conjunto que cada etapa eu vou tirando, tá? Certo? Ao conjunto xn menos 1, que é o anterior. Então, tipo, x2 é x1 menos x2, assim por diante. E aí eu construo um novo conjunto, tá? Então, veja bem. Esse conjunto xn, então esse conjunto xn, eu estou construindo esvaziando o conjunto x. Certo? Então, xn é o conjunto x menos aqueles elementos lá que eu tirei. Beleza? Tranquilo? Então, veja bem, no momento que esse conjunto xn, definido dessa forma, for igual a vazio, nesse momento eu contei o conjunto x. Tá legal? Então, o argumento é esse, basicamente. O que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que, a alguma hora, esse conjunto xn será igual a vazio. Tá beleza? Ô, Vitor, Fala.
Perguntar, essa parte aí não está invertido, não? Não seria um elemento xn-1 que pertence a um grupo xn? Calma, pode ser. Bom, vou olhar aqui, mas, João, você entendeu o que eu falei? Sim, Uhum, a entendi. menos desse detalhe? Sim, entendi. Acho que tá. O xnzinho pertence ao conjunto xn. Não, tá certo, ó. X2 pertence a x1. Não, gente, acho que tá certo. Então foi confusão minha aqui. Não, porque se confunde mesmo. Eu mesmo confundo, embaralho esses. Porque veja, olha só, João, vamos pensar junto aqui. Olha só, o que eu fiz ali? X2 pertence a x1, concorda? Sim. Aí a próxima etapa é o quê? Eu pegaria x3 pertencente a x2, então tá certo. E definiria. Esse aí é bem contraintuitivo quando você olha sim, com certeza, confundo. E aí eu pegaria o conjunto x3, que seria o conjunto x2 menos o elemento x3. Beleza? Entendi. Porque eu comecei como se fosse o x0, né, digamos assim. Daisy. Então, para eu entender essa parte aí, eu imaginei como se o conjunto X tivesse, por exemplo, 3 elementos, 1, 2, 3. Uhum. E aí, quando você passa afirmando que você está esvaziando, e aí, quando passa para o X1, se o X tivesse 1, 2, 3, você tiraria o 1, né? Calma. Para o X1. É melhor você chamar de outro nome. Faz de conta que o conjunto X fosse ABC. ABC, tudo bem. Aí, quando você passa para o X1, você tira o A. Por exemplo. Aí eu poderia tirar o B. Tudo bem. Aí, mas o X vai ficar com 2 elementos, com B e com C, porque é a contagem que está sendo feita, a bijeção. Aí, quando você passa para o X2, você já tirou um deles, vamos supor que seja o Então, B. esse está fora. Isso. E então, aí nesse caso, repara só, o conjunto X1 é BC, concorda? Sim, sim. Então, vai lá. Aí, desse conjunto C, X1... depois que você esvaziou e tirou o A, né? Isso. Então, o X1, o X... Sim. É ABC. O X1 é BC. BC. Aí o X2 passa a ser o C. Então, isso. É por isso que é XN pertencente a XN menos 1 mesmo. Isso. Porque você sempre tira mais um, né? Exatamente. Aí o X3 seria vazio. Sim, sim. Beleza? Certo. Então, pegando esse exemplo da Daisy, o X3 seria vazio, certo? Aí isso quer dizer o quê? Que nessa construção, o X1 seria o A, o X2 seria o B e o X3 seria o C. Então, eu estou fazendo a contagem, que é essa, eu estou associando 1 a A, 2 a B, 3 a C. Então, essa função é uma contagem, porque ela é uma bijeção de ABC com 1, 2, 3. Beleza, Daisy? E todo mundo. Adriana. Boa tarde, gente. Então, eu pensei assim, nessa questão dos índices, né? De que, tipo, o conjunto X índice, sei lá, XN, ele tem sempre um elemento a menos do que o índice. Então, por exemplo, o XN, ele vai ter, ele não contém o elemento de índice N, porque o que a gente está fazendo é justamente tirar o elemento de índice N. Então, o XN menos 1 é o conjunto anterior ao XN. Então, ele ainda tem o XN, o elemento XN. Então, o conjunto XN já vai ser vazio. Isso, porque o conjunto XN, ele é o conjunto anterior menos o elemento XN. E aí ele fica sem elemento nenhum, né? Isso. Exatamente. Beleza? Mas agora o que falta eu mostrar? São duas coisas para entender nessa demonstração. Uma é que no momento, que é isso que eu estava falando com o Adriano, no momento que XN for igual a vazio, acabou.
certo? Eu atingi a tese do teorema, certo? Então, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que em algum momento isso vai acontecer. Tá beleza? Certo? E por que em algum momento isso vai acontecer? Porque se não acontecesse, se eu pudesse ir tirando um por um os elementos do conjunto X, sem nunca isso dar vazio, eu teria uma objeção com N, certo? Tá beleza? Tá? Que é isso aí, porque eu tiraria o x1, aí tiraria o x2, nunca pararia. Essa função que a cada n associa o xn seria uma objeção de x com os naturais, tá? Beleza? E os naturais eu já sei que são infinitos. Beleza? Por exemplo, por causa da objeção com os pares. Tá? Tranquilo? Que como a Deise falou, ou pelo argumento do Hotel de Hilbert, né? Que mostra isso, né? Mostra que os naturais são infinitos. Tá tranquilo, pessoal? Então, essa demonstração é essa, tá? Certo? Beleza? Então, como eu disse no começo, o que esse teorema mostra? Esse teorema mostra que, se eu pegar um conjunto finito qualquer, ABC, o bolinha, estrelinha, quadradinho, qualquer coisa, beleza? 5 rinocerontes, se eu pegar qualquer conjunto finito, eu consigo uma bijeção dele com algum IN, certo? Tranquilo? Ou seja, em outras palavras, toda classe de cardinalidade é representada por algum IN. Então, aquele N, né, pode ser usado como qualquer classe representada por algum IN. Esse N pode ser usado para rotular aquela classe. Então, é nesse sentido que eu vou dizer que os números naturais rotulam as classes de cardinalidade dos conjuntos finitos, ou seja, classificam os conjuntos finitos quanto à sua cardinalidade, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal, isso? Certo? Posso continuar? Sim, sim. Tá, só falta uma coisinha então para fechar. Falta um outro teorema que falta para fechar isso, que é o seguinte: pega um conjunto finito qualquer. Existe uma única contagem para ele ou não? O que é uma contagem? Pega um conjunto ABC, que a Deise falou, tá? Pega esse conjunto finito. Quando eu estava conversando com a Deise, a gente construiu uma contagem, que é 1 associa A, 2 associa B, 3 associa C. Essa é a única contagem para o conjunto ABC? Não. Não, porque você pode mudar o intervalo I, né? Isso. Então, qual é a outra contagem? Eu posso ABC no sentido 1, 2, 3, ou eu posso contar de que outra forma? Igual eu falei, não preciso pegar A primeiro, posso pegar quem? Pode ser CBA. CBA. Qualquer ordem aí desses três, né? Isso. Então, justamente, 1A, 2B, 3C é uma contagem. 1C, 2B, 3A é outra contagem. Tá legal? Então, quantas contagens existem para esse conjunto? Problema de combinatória. Isso, 6, que é o que, por acaso, esse 6? N fatorial? Isso. No caso, 3 fatorial. Isso, exatamente. Então, quando eu pergunto quantas contagens, eu estou perguntando, como é que chama isso, gente? Combinatória?
Gente, tem um nome isso. Como é que é? Permutação. Permutação, isso, obrigado. Exatamente. O que eu estou perguntando é o número de permutações de N elementos. Certo? É porque eu sou péssimo em combinatória, mas no caso não era isso, não, que eu esqueci mesmo. Beleza, pessoal? Ficou claro isso? Então, para cada conjunto finito, existem n fatorial contagens diferentes. Então, a contagem não é única, mas o que eu tenho que mostrar? Que, embora a contagem não seja única, esse n que define a contagem é único, né? Ou seja, eu tenho que mostrar isso aqui para... Beleza. Eu tenho que mostrar... Eita. Isso aqui para a teoria ficar consistente. O que isso aí está dizendo? Que se eu tenho duas contagens diferentes, né, como eu acabei de falar, eu posso ter duas contagens diferentes, né? Eu posso ter, não, necessariamente tenho n fatorial contagens diferentes. Mas o que eu tenho que mostrar? Que quando eu tenho duas contagens diferentes, esse m é igual a esse n, ou seja, eu posso contar cada conjunto de várias maneiras diferentes, mas eu não posso contar de uma forma e dar 4 e de outra forma dar 5. Beleza? É isso que esse teorema aí diz. Tá tranquilo? E esse teorema, vou botar a demonstração dele aqui, só a demonstração dele também é bem mais difícil. Mas só para entender, o importante é o seguinte: esse teorema é importante para a consistência dessa teoria também, tá? Por quê? Porque senão a cardinalidade estaria mal definida. Se a cardinalidade dependesse da contagem, então eu poderia ter um mesmo conjunto com duas cardinalidades. Então esse teorema é um teorema que diz que isso não acontece, ou seja, a cardinalidade está bem definida. Ela independe da forma que a gente conta, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, agora, eu posso escrever essa definição. Ou seja, para que essa definição fique rigorosa, ou seja, para que o conceito de cardinalidade de conjuntos finitos fique bem definido, eu preciso que esses dois teoremas antecedam essa definição. Por quê? Porque o enunciado da definição estará consistente porque, dado um conjunto finito, o teorema 1, que eu chamei de teorema 1, me garante que existe uma contagem. E o teorema 2 me garante que eu só vou ter um n que realiza essa contagem. Tá? Então, esse n, que é único, embora f não é único, o que é único é o n. Então, esse n que é único, eu posso usar para definir a cardinalidade. Tá legal, pessoal? Certo? Alguma pergunta? Tá. Então, calma. Pronto. Bem, então isso aí, ó, basicamente é aquilo que a gente já falou, tá? Seriam o que a gente falou a beça com a pergunta do Léo, que seriam duas maneiras diferentes de enunciar as definições, tá? Então, essa maneira de cima é aquilo que eu botei como definição, ou então eu poderia ter colocado isso aí que está embaixo como definição, e são coisas equivalentes. Daisy. Oi, Vitor, pode voltar um pouquinho nesse teorema 2, no slide anterior? Só para eu confirmar com você. Pronto. Exatamente aí nessa linha, onde está H é a inversa de G composta com F. Isso. A inversa de G seria X em N. Uhum. Composta com F, eu vou inserir o domínio, a F, como elemento no domínio lá da Isso. G.
da inversa da G. Então, E- se a inversa da G é X e N, eu vou colocar IM em X dentro da X do X, né? X e N. Aí por isso que dá, eu não sei se eu estou me expressando bem, mas eu entendi dessa forma, fazendo a substituição de X e N no lugar do X da, ou melhor, o contrário, IMX no lugar do X da G, a da F, inversa. a F vai de IM em X. Em cima disso, eu vou aplicar a G, que vai de X em IN. Então, por isso que eu tenho de M em N. Eu pego um elemento de... Eu começo com um elemento de IM. Aplico Sim, a F. Isso vai dar um elemento de X. Sobre esse elemento de X, aplica a G, a menos 1. Isso vai dar um elemento de IN. IM em IN. Isso. Tá. Foi Certo? exatamente. Eu me embolei toda na hora de falar, mas foi isso que eu pensei. Invertendo a G, que fica X e N, Uhum. e como F é IM em X, vai ser IM no lugar do X da inversa da G Uhum. em IN. Isso. Tá. Beleza. Léo. Eu estou tentando entender só uma última passagem lá daquele teorema anterior, Vitor, e vou aproveitar que foi você que escreveu a apostila, então é mais fácil tirar dúvida. É o seguinte: quando a gente faz aquelas retiradas, tira o x1, tira o x2, blá blá blá, e assim por diante, o que eu estou entendendo é que em algum momento eu vou chegar que o x vai ficar vazio. Eu vou tirando até que o x fique vazio. Isso. Então, eu estava me perguntando o seguinte: o que garante que eu vou, de fato, deixar aquele conjunto X vazio? O que garante que eu não vou fazer isso para sempre? Então, eu pensei, nessa construção, quando você faz essa bijeção de IN para X, se eu não conseguisse parar, isso quer dizer que eu conseguiria montar essa função, essa injeção de X para IN, e aí, consequentemente, eu posso pensar no conjunto dos números. Eu poderia criar uma bijeção entre esse conjunto e o próprio conjunto dos números pares, por exemplo. E aí seria uma bijeção de um conjunto para uma parte própria de si mesmo. E, portanto, isso entraria em contradição com a definição 2. Na verdade, seria mais simples que isso. Porque isso aqui, ó, Léo, essa φ que está escrita aí seria uma injeção. Uhum. Por que isso é uma injeção? Porque esses xn's aqui são todos distintos 2 a 2, entendeu? Sim. Certo? Beleza? Por quê? Porque cada enésimo que eu tirei, eu já tirei de um conjunto ao qual os anteriores não pertencem. Então, não posso ter dois elementos iguais. Certo? Beleza? Não posso ter M e N diferentes com XM e XN iguais. Beleza? Então, isso diz que essa função que está aí é uma injeção. Então, se eu não tivesse alguma hora xn igual a vazio, essa função aí seria uma injeção. Eu falei antes uma bijeção, mas não é. Eu garanto que ela é uma injeção. Certo? Que eu falei errado antes. É uma injeção. Tranquilo? Porque eu sempre poderia tirar. Tranquilo? Se isso aí fosse uma injeção, o x seria infinito. Por causa das propriedades de conjunto infinito que tem lá, que a gente até nem fez, mas está nos exercícios. Ah, sim. 1.8, se não me engano. Aí eu não lembro, mas é assim. A ideia que é um exercício que tem lá, se tem uma injeção de um conjunto A no conjunto B, o que eu posso afirmar? Beleza? Mas a ideia é o seguinte, que a injeção, o contradomínio é sempre maior ou igual que o domínio. Então, se eu tenho uma injeção e o domínio é infinito, o contradomínio é infinito também. Agora ficou bem claro para mim. Então o argumento é esse. A demonstração ela diz assim: quando xn for igual a vazio, contou. Fato 1. Fato 2. Alguma hora xn terá que ser igual a vazio. Porque se isso não acontecesse, eu teria essa injeção. Beleza?
Entendi. A estrutura de Beleza. demonstração é essa. Então, Obrigado. voltando. Então, aqui já falei isso. Eu poderia escolher qualquer uma dessas coisas para ser definição, e na minha opção eu escolhi a de cima, tá? Isso a gente já conversou bastante, e a de baixo como teorema. Bem, aí agora, só alguns exercícios que eu destaquei lá, beleza? Que eu queria só, a gente não vai fazer esses exercícios, mas eu queria só chamar a atenção para para esse item 3 e esse item 4, tá? Que eu acho que são bacanas. Beleza? Tá tranquilo, pessoal? Posso falar disso aqui? Tá? Certo? Então, olha só. Esse exercício diz o seguinte: se eu tenho dois conjuntos finitos, então a união deles é um conjunto finito, o produto cartesiano é um conjunto finito, o conjunto das partes é um conjunto finito. Beleza? O que é o conjunto das partes de um conjunto X? É o conjunto cujos elementos são os subconjuntos de X. Tá legal? Beleza? E esse item 4 aí é o conjunto das funções de X e Y. Tá, beleza? Tá? Então vamos falar do item 3 primeiro. Então, esse item 3 e o item 4 também são exercícios de combinatória. Tranquilo? Porque ele está dizendo o seguinte: o item 3, por exemplo, ele diz o seguinte: se um conjunto tem n elementos, quantos subconjuntos ele tem? 2 elevado a n. 2 elevado a n. Certo? Tranquilo? Tá? E por que isso acontece? Basicamente, o argumento para demonstrar isso, que, como o Diego falou, isso é um exercício de combinatória, mas eu, quando vou escrever isso aí, como eu não sei combinatória, eu escrevo isso com argumento de indução, tá? Mas basicamente é o seguinte: a ideia é o seguinte, eu tenho um conjunto, certo? Finito. Quando eu acrescento um elemento nesse conjunto, certo? Como isso altera o número de subconjuntos? Entenderam a pergunta? Dobra. Isso. Beleza, pessoal? Então o argumento é esse. Por isso que é 2 elevado a n, porque cada novo elemento dobra o número de subconjuntos. Alguma dúvida nisso? Eu acho bem legal isso aí. Léo. Tem um outro argumento interessante, que é você pensar assim, de quantas formas você pode combinar os elementos. Por exemplo, se você tem 5 elementos, então o total de número de subconjuntos seria o total de combinações possíveis, Sim. desde 0 elementos até 5. Uhum. Isso dá a soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal, que é igual a 2 elevado a n. Legal. Acho interessante. Sim, bacana. Então, é um exercício de combinatória, né, também. Certo. Beleza? Até aí tá. Tá. Então, aí depois vocês podem escrever esse exercício, tá? Esse exercício, na hora de escrever. Se eu for escrever, como eu falei, eu vou fazer por indução, tá? Mas se vocês quiserem escrever por meio de argumentos de combinatória, também tá certo, tá? E esse exercício 3, ele é bem importante, a gente vai voltar a ele quando a gente falar de conjuntos infinitos, tá? Daqui a pouco. Provavelmente na quinta-feira, porque para conjuntos infinitos, essa propriedade, essa relação, ela é fundamental para uma coisa lá que a gente vai dizer, que qual é a relação entre a cardinalidade do conjunto e a cardinalidade das partes. No caso dos conjuntos finitos, é isso aí, é 2 elevado a n. No caso dos conjuntos infinitos, essa relação
é um ponto fundamental da teoria, da construção de Cantor, tá? Que a gente vai falar mais tarde, mas enfim, é só para vocês guardarem isso, porque daqui a pouco a gente vai falar, voltar a falar disso, tá beleza? Tranquilo? Bem, e esse item 4 também é um exercício de combinatória, se vocês quiserem, e ele fala do número de funções. Então está falando assim, eu tenho um conjunto, 2 conjuntos finitos, tá? Então faz de conta, eu tenho um conjunto X com M elementos e tenho um conjunto Y com N elementos. Tá beleza? Certo? Então, o número de funções, de qualquer função, tá? Todas as funções possíveis que eu posso definir de x em y, beleza? É igual a n elevado a m, ou seja, a cardinalidade do contradomínio elevado à cardinalidade do domínio. Tá beleza? Certo? Tá beleza, pessoal? Alguém se perdeu? Tá. E aí, novamente, qual é o argumento? Eu posso pensar assim. Quando eu acrescento um novo elemento no domínio, quantas novas funções podem ser definidas? Certo? Esse número de novas funções é igual a n, é igual à cardinalidade do contradomínio. Tá claro isso, pessoal? Porque eu tenho n possibilidades para definir uma nova função. Tá certo? Beleza, todo mundo, se pudesse desenhar um diagrama de Venn aqui, ajudaria bastante. Mas alguém não viajou nisso? Ou seja, o que isso quer dizer? Que quando eu acrescento um novo elemento no domínio, eu multiplico o número de funções que já existiam por n, pela cardinalidade do contradomínio. Tá? Beleza? Todo mundo entendeu isso, gente, ou não? Sim? Sim. Tá? Então, só para insistir um pouco mais, faz de conta, eu tenho o domínio, é um conjunto x1, x2 até xm. Tá legal? Certo? E o contradomínio é y1 até yn. Tranquilo? Aí fixa uma função qualquer, de x em y, que não precisa ser injetivo, não precisa ser nada. Aí eu acrescento um novo elemento. Esse novo elemento xm mais 1, que eu acrescentei no domínio, eu posso definir, associar ele para cada um dos elementos do contradomínio. Então, cada associação dessa é uma nova função. Então, para cada função que existia anteriormente, eu multiplico por n. Por isso que dá essa fórmula aí. Beleza, pessoal? Esses 2 exercícios eu acho bem bacanas. E como eu disse, se eu for escrever, eu vou escrever por indução. Tá? Mas são exercícios também que eu acho que são populares, né, de combinatória, de contagem. Tá? E aqui só tem umas observaçõezinhas sobre ele, que é isso que eu estava falando. Beleza? Podemos mudar de assunto? Agora passando para a parte mais legal. Alguma dúvida disso? A parte mais viagem, que é essa aqui. Pode? Tá. Então a nossa situação é essa aqui, tá? A gente recapitulando. Quer dizer, a gente está nesse lugar aqui. A gente, no etapa anterior, eu mostrei para vocês qual era o caminho para definir cardinalidade de conjuntos finitos.
E agora a gente quer fazer essa mesma pergunta que a gente já respondeu para conjuntos finitos. Então, no caso dos conjuntos finitos, a resposta para essa pergunta é os números naturais. Tá legal? A pergunta, o que é cardinalidade? Para conjuntos finitos, resposta, números naturais. Tá legal? Agora eu quero fazer a mesma pergunta para conjuntos infinitos. O que é cardinalidade? Tá tranquilo? Certo? Tá? Ou seja, como, em outras palavras, como eu rotulo as classes de cardinalidade. Certo? Tá? Bem, aí essa parte começa com uma pergunta também. Todos os conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes entre si? Essa pergunta é uma pergunta incrível, tá? Por quê que ela é uma pergunta incrível? Vou definir pergunta incrível. Porque qualquer resposta dela é surpreendente, tá? Certo? Então a resposta para ela é sim ou não. Então, o que a pergunta está perguntando? Ela está perguntando o seguinte: se eu pegar dois conjuntos infinitos quaisquer, existe uma objeção? Eu posso sempre estabelecer uma objeção entre eles? Certo? Sim ou não? Não. Então, tipo, Fala. se eu Fala, Adriano. estivesse vendo essa pergunta pela primeira vez, eu ia dizer que sim. Isso. Mas é muito isso, assim, tipo, eu sei que não. Mas Aham. eu ia dizer que sim, muito por aquela ideia, tipo, se os dois conjuntos são infinitos, eu vou ter infinitos elementos para um e para o outro e eu vou conseguir juntar os parzinhos ali e fazer a objeção. Isso. Aham. Mas a gente, sei lá, sabe que não é porque que eu já vi essa aula. Por isso. Perfeito, Adriana, é isso mesmo. Porque essa pergunta ela é incrível, porque uma coisa é pensar com a memória, outra coisa é pensar com a intuição, entendeu? Certo? Eu sei É. que não, mas não sei provar. Por que Bom, não? a gente vai provar em seguida, tá? Então, o chato é que é isso. Até a prova eu já vi, porque eu sou intrusa, eu fico me enfiando no meio das aulas do Vitor. Aí até a prova disso aí eu já sei, entendeu? Mas É essas isso. aulas Mas estão no também não sei se eu sei fazer, não. Eu sei qual é. essas aulas estão no YouTube, não é nada tão públicas, então não tem nada de intrusa. Olha só, vamos fazer a demonstração, mas antes disso, repara só. Essa pergunta, ela tem o mesmo estatuto daquela pergunta dos incomensuráveis, lembra? Que a gente fez, que é uma pergunta assim, que o fato de eu saber responder, eu sei responder formalmente, mas o fato de eu saber uma demonstração que responde essa pergunta não torna a pergunta menos potente, porque ela sempre provoca, assim, mesmo que a gente já saiba, ela provoca surpresa, tá? Que é aquela pergunta lá dos cardinais, da comensurabilidade que eu fiz, que era assim, dado uma grandeza qualquer e uma unidade, eu sempre consigo uma subdivisão que cabe no NT, sim ou não, né? A resposta é não, mas é muito intuitivo que sim, certo? Enfim, voltando para essa pergunta aí. Se a gente já sabe, né, que a resposta é. Peraí, a gente já sabe que a resposta é não, como vocês quer dizer. Várias pessoas falaram aí, é mesmo. A resposta é não. Se a resposta fosse sim, então isso que é importante entender. Se a resposta fosse sim, então infinito seria uma classe. Concorda? Aí acabaria também por aqui a matéria. Essa parte da matéria. Por quê? Se a resposta para essa pergunta fosse sim, eu estaria dizendo o seguinte: quaisquer dois conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes entre si. Beleza? Então, infinito, a palavra infinito seria o rótulo de uma classe. Lembrando, o que é uma classe? É uma família onde todo mundo é equivalente a todo mundo. Tá legal, pessoal? Certo?
Todo mundo entendeu bem isso? Então, isso que eu coloquei aqui, ó. Se a resposta fosse sim, se a resposta para essa segunda pergunta fosse sim, a resposta para a primeira pergunta que está lá em cima seria infinito. Beleza? Seria tipo assim, que eu quero dizer? A resposta seria, no caso dos conjuntos infinitos, existiria uma única classe que englobaria todos os conjuntos infinitos. Tá? Certo? Beleza, pessoal? Todo mundo está situado? Está fazendo sentido isso? Tranquilo? Tá. Então, continuando, a resposta é não. Agora vamos demonstrar que a resposta é não, certo? A demonstração de que a resposta é não, que eu coloquei ali com vários pontos de exclamação, é esse argumento da diagonal de Cantor, certo? Que é o argumento que a gente usa para mostrar que existem mais números naturais do que números, ou mais números reais do que números naturais, tá? Então, eu vou pegar esse conjunto aí, que eu uso essa notação, esse 2 elevado a n, tá? Mas esse 2 elevado a n não é potenciação no sentido de números, não, tá? É uma notação. Esse 2 elevado a n é o conjunto de todas as sequências de zeros e uns, tá? Certo? Beleza? Então, o que é importante entender aqui? Que quando eu escrevo 2 elevado a n, eu estou falando de todos, aliás, o conjunto cujos elementos são todas as sequências possíveis de zeros e uns. Tá legal? Então, esse conjunto se refere às sequências infinitas, né? Beleza? Quando eu estou escrevendo ali uma função de n em 0, 1, é uma sequência. Tá legal? Tranquilo? Então, esse conjunto aí, ele tem como elementos todas as sequências possíveis, todas as maneiras possíveis e imagináveis que existem de escrever uma lista infinita com zeros e uns. Então, pode ser 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, pode ser 1, 0, 1, 0, 1, 0, pode ser tudo 0, tudo 1, é todas as maneiras possíveis. Tá? Isso é uma coisa que causa confusão, às vezes, nessa demonstração da diagonal de Cantor, porque às vezes a pessoa pensa que é tipo assim, um conjunto formado por sequências de zeros e um. Não é um conjunto, é o conjunto formado por todas as sequências. Isso é fundamental no argumento. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Então, qual é o argumento? Eu vou mostrar que esse conjunto não pode ter uma objeção com n, tá? Certo? Então, o argumento é esse desenho que está aí do lado. Alguém nunca viu esse argumento na vida? Nunca ouviu falar? Fala aí. João. Que eu me lembro, essa eu nunca tinha visto, não. Não, mas essa palavra, argumento da diagonal de Cantor, você já viu? Nunca ouviu isso? Não. Tá. Mais alguém? Tá, então vamos lá. Olha só, então presta atenção. Qual é o argumento? Igual estou escrevendo ali embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma função qualquer de n dos naturais nesse conjunto 2 elevado a n, tá? Certo? Só antes de continuar, só alguma dúvida nessa notação 2 elevado a n? É porque essa notação ela é o seguinte, ela tem a ver, quer dizer, o que justifica essa notação é aquele exercício 4 que a gente acabou de falar.
a gente usa a notação y elevado a x, é uma notação inventada para o conjunto das funções de x em y. Tá legal? Beleza? Então, no caso, o que a gente está pegando é o conjunto das funções de n em 0, 1. Certo? Beleza? Só que esse 0, 1 que está ali, não necessariamente, não importa que é 0 e 1, o que importa é que é um conjunto com dois elementos. Poderia ser qualquer conjunto, poderia ser bolinha e estrelinha, né? Qualquer conjunto com dois elementos. Por isso que, então, aquele 2 que está ali no 2 elevado a n representa um conjunto com dois elementos quaisquer, tá? Então, o que a gente está falando é do conjunto de todas as sequências que são formadas usando dois símbolos, que poderia ser 0 e 1, poderia ser A e B, poderia ser qualquer coisa. Beleza? Tranquilo? Preto e branco, azul e vermelho, né? São dois símbolos, tá? Beleza? Então, aquela notação quer dizer isso. Quer dizer, ela vem daí. Bem, e outra coisa, que a gente já vai falar muito disso daqui a pouco. Alguém tem dúvida na definição de sequência? Porque uma sequência é uma função cujo domínio é n, sempre, tá? Então, quando a gente tem sequências de números reais, que a gente vai estudar daqui a pouco, o que é uma sequência de números reais? É uma função cujo domínio é n e o contradomínio é r, certo? Tranquilo? Porque quando eu faço uma função com domínio em n, eu estou fazendo x1 igual a alguma coisa, x2 igual a alguma coisa. Tá beleza? Alguém tem dúvida nisso? Tá? Então, uma sequência, de forma geral, é uma função cujo domínio é n. Tá tranquilo? Posso continuar? Tá. Então, voltando ao argumento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma função, certo? De n dos naturais, cujo domínio é os naturais, e o contradomínio é 2 elevado a n. Tá beleza? Certo? Eu vou mostrar que qualquer que seja essa função que eu pegar, ela não poderá ser sobrejetiva. No fundo, o argumento ele diz isso, tá? Certo? Se ela não pode ser sobrejetiva, em particular, ela não pode ser bijetiva. Tá legal? Então, esses dois conjuntos, n e 2 elevado a n, não são cardinalmente equivalentes. Certo? Então, isso, nesse sentido, que isso responde à pergunta que está colocada em cima ali, tá? Porque eu estou exibindo dois conjuntos infinitos entre os quais não existe uma objeção. Tá legal? Beleza? Tá? Alguma dúvida? Então, a resposta àquela pergunta é não, porque existem pelo menos dois conjuntos infinitos que não são cardinalmente equivalentes. Porque eu vou mostrar que não pode existir uma objeção entre eles. Tá legal? Certo? Então, vamos lá. Então, o que eu estou fazendo? Repetindo, pegando uma função
cujo domínio é n e o contradomínio é 2 elevado a n. Então, para cada número natural, eu estou associando uma sequência de zeros e uns, quaisquer. Tá? Então, isso que está escrito ali, eu estou pegando para o número 1, eu estou pegando a sequência S1. O que é S1? É alguma sequência de zeros e uns. Tá? O número 2, eu estou pegando a sequência S2. Tá? O que é S2? É alguma sequência de zeros e uns. Então, o que eu estou montando é uma função, né, que a cada número natural associa uma sequência. Alguma dúvida nisso? Beleza, pessoal? Posso continuar? Certo? Então, o que esse argumento mostra? Ele mostra o seguinte, que seja qual for a função, certo? Porque para cada número natural, 1, 2, 3, assim por diante, a cada número natural, eu estou associando uma sequência qualquer, tá? Beleza? Tá? Então, qualquer que seja a função que eu construí dessa forma, a partir da própria maneira como a função está definida, eu consigo construir um elemento que está no contradomínio, mas não é imagem de ninguém. Certo? Beleza? Ô, Vitor, Fala. essa sequência S que você botou em azul, Uhum. ela veio da onde? Por que Então, ela tá colorida? isso que eu vou explicar agora. Ah, Na tá. verdade, eu devia Ela não tem ter... nada a ver com essa vermelha? Tem a ver com essa vermelha, mas é que eu não expliquei ainda. Ah, tá. Na verdade, eu Desculpa. deveria ter feito uma animação diferente, para ela só aparecer depois. Mas esquece essa sequência azul por enquanto, tá? Tá bom. Beleza? Então, como é que eu agora? Agora eu vou explicar então. Como eu chego na sequência azul? Eu pego... Então, o que eu tenho ali em cima? Eu tenho uma lista infinita de sequências, concorda? Porque eu tenho o número 1 está associado a uma sequência, o número 2 está associado a outra sequência, assim por diante. Beleza? Tá? Então, eu vou olhar para a primeira sequência, que é aquela que está associada ao número 1. Tranquilo? O que está marcado ali em vermelho? É o primeiro elemento da primeira sequência, concorda? Certo? Tá? Então, eu vou construir uma nova sequência a partir daqueles elementos lá das sequências originais. Como é essa construção? Eu pego o primeiro elemento da primeira sequência e troco, não é zeros e uns. Então, eu vou pegar o primeiro elemento, nesse exemplo que está escrito aí, o primeiro elemento da primeira sequência é 0, que é aquele que está em vermelho ali. Aí eu vou escrever ali embaixo em azul 1. Aí eu passo para o segundo elemento da segunda sequência, por isso que é diagonal. E aí o segundo elemento da segunda sequência é 1, aí eu troco por 0. Certo? Então, o que é essa sequência azul? Essa sequência azul, ela é dada pelos números que estão marcados ali em vermelho, beleza? Que estão na diagonal dessa distribuição, trocados. Tá legal? Então, o enésimo termo da sequência azul, certo? É o enésimo termo da enésima sequência da lista que está em cima, trocado. Certo? Aí, o que vai acontecer? Essa sequência azul, que está ali embaixo, ela é um elemento pertencente ao conjunto de 2 elevado a n, concorda? Por isso que eu falei no começo, é importante destacar que esse 2 elevado a n é o conjunto formado por todas as sequências possíveis de zeros e uns. Então, aquilo que está ali, ela é uma sequência de zeros e uns. Concorda? Beleza? Beleza.
Então, ela pertence ao contradomínio dessa função, tá? Beleza? Mas ela não pertence à imagem, porque ela não é a imagem de ninguém. Como é que eu tenho certeza que ela não é a imagem de ninguém? Porque ela pode ser imagem de 1, ela pode ser igual a S1, S1 é a imagem de 1. Ela pode ser igual a S, ela é igual a S1? Não, porque o primeiro elemento não pertence, né? Isso. E assim por diante. É, O segundo não vai pertencer ao segundo e assim por diante. exatamente. Certo? Aí só está aparecendo S11. Mas aí eu posso perguntar, mas será que S20, essa S azul, não pode ser igual a S20? Como é que eu tenho certeza que ela não é igual a S20? O 20º não faz parte do S20, Isso, né? exatamente. Então, tem que entender também o seguinte: quando é que duas sequências. O que é a igualdade de sequências? Quando elas são iguais elemento por elemento. Tá beleza? Então eu tenho certeza que essa sequência azul S, ela difere de cada sequência da lista que está em cima, pelo menos no enésimo elemento. Então ela não pode ser igual a ninguém que está ali em cima, certo? Então é por isso que eu posso ter certeza absoluta, certo? Que essa sequência azul pertence ao contradomínio, mas não pertence à imagem daquela função. Tá legal? Então, por isso, a função não pode ser sobrejetiva. E aí, pessoal? Daisy? Eu entendi perfeitamente aí a questão da diagonal e da linha azul. Agora, a minha pergunta é a seguinte: tem essa construção num outro sistema, numa outra base que não seja binária? Sim, tem. Ou mesmo na base binária, com outra ordem de sequências, ou isso está estipulado que é essa sequência? Sequência 1 é formada por Não, não. zeros, sequência 2 por uns. Então, calma que eu acho que são duas perguntas muito diferentes. Tá, são. Olha só. Então, primeiro é importante entender o seguinte: o que está desenhado aí é um exemplo para a gente entender, tá? Sim. Certo? Porque é o seguinte: o que eu estou dizendo é o seguinte: o S1, certo? Ele seria igual. O S1 é uma sequência qualquer. Tá legal? Então, isso que está escrito aí, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, depois 0, 1, tarará, tarará, são exemplos. Beleza? Quaisquer. Mas o S1 é uma sequência qualquer. Então, o S1 seria assim, um S11, S12, S13, beleza? O S2 seria um S21, S22, S23 e assim por diante. Onde? Então é como se fosse uma matriz infinita, digamos assim. Então esse S e J, ele é sempre ou 0 ou 1. Certo? Sim. Tá? Então, o que o argumento diz é o seguinte: qualquer que seja a distribuição que aparecer em cima, eu posso construir uma sequência a partir daquela configuração que não tá, que é diferente a todas as linhas. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Tá? Existem infinitas configurações. Tá? O que quer dizer infinitas configurações? É como eu distribuísse ali em cima zeros e uns de qualquer maneira que você quiser. Tá? Beleza? Então, nesse sentido, existem infinitas configurações. O argumento da diagonal de Cantor diz o seguinte, que qualquer que seja a configuração, essa construção me garante que eu consigo exibir uma sequência que é diferente de todas as linhas, embora sejam infinitas linhas. Então, o argumento é esse. É porque eu não escrevi, mas na folha está escrito, tá? Isso não é a demonstração genérica, é um exemplo suficientemente genérico. Tá certo? Bom. A demonstração genérica eu teria que colocar um S11, S12, S13 e assim por diante.
Isso é uma pergunta que a Daisy fez. Agora eu vou falar da segunda. Mas eu quero saber se essa aí tá ok. Só o Cid se manifestou ali no chat. E aí, pessoal? Tá na boa isso aí? Certo? Todo mundo entendeu o argumento? Ok. Então, é importante entender que esse argumento mostra que esses dois conjuntos não são cardinalmente equivalentes. Em outras palavras, é como se eu pensasse assim: existem mais possibilidades para construir sequências do que para construir números naturais. Existem mais sequências do que números naturais. Tá legal? Porque cada associação entre os números naturais de um lado e as sequências do outro, eu consigo uma outra sequência. Então, por isso que eu estou dizendo que existem mais possibilidades. Tá legal, pessoal? Certo? Tá? Isso aí também é bacana, assim, porque é a mesma ideia que eu vou usar para falar daqui a pouco, que existem mais números irracionais do que racionais, tá? Tranquilo? Que é uma ideia que eu acho que pode ser feita na educação básica. Beleza? Mas vamos lá. Agora passando para a segunda pergunta da Daisy, que também é importante, tá? Que ela falou, por que é binário? Poderia não ser? Poderia ser 3 elementos, a mesma coisa. Eu estou pegando com 2 elementos porque é o mais simples possível, mas o argumento da diagonal de Cantor eu poderia pegar 0, 1 e 2, certo? Tranquilo? Quando eu vi isso aí, Vitor, Oi. eu acho que eu vi com todos os algarismos, que eu acho que ele usou Isso. como referência o intervalo 0, 1. 0, 1, justamente, porque com todos os algarismos, você mostra, você está considerando a representação decimal dos números reais no intervalo 0, 1. Beleza? Então também serve de 0 a 9, entendeu? Beleza? Porque aí você mostra que existem mais. Assim como você pode considerar isso aí como um número real escrito em binário também, entendeu? Você mostra que existem mais números reais do que racionais. Então, assim como eu troquei de 0 entre 0 e 1, eu poderia trocar entre 0, 1 e 2. Bastaria eu estabelecer uma regra para essa troca. Tá legal? Mas basta eu garantir que cada elemento é diferente do que está do correspondente que está na diagonal, entendeu? Certo? Então, por exemplo, se fosse 0, 1 e 2, eu poderia tocar de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 0. Tá tranquilo? Também serviria. Ou se fosse de 0 a 9, como o Diego falou também. Tá? Certo? Então, trocando, esse é o argumento. Quando eu troco, eu obtenho algum que não está, eu obtenho um que não está na lista. Léo. Eu estava pensando, Vitor, mas eu acho que é falsa a afirmação que eu tenho em mente, que é se eu consigo pensar como a associação de cada elemento dessa sequência é um número real, para tentar imaginar que assim eu consigo dizer que o conjunto dos números reais, apesar de a gente ainda não falar sobre isso, ele não pode ser cardinalmente equivalente ao conjunto dos números naturais, né? Uhum. É que o problema é que, por exemplo, se eu escrever na base 2, 1,101, eu também tenho 11,01, né? Então, isso causa tem uma restrição, né? Sim, então olha só, calma, tá perfeito, Léo, isso aí que você falou, é isso mesmo, que é a mesma coisa que o Diego falou, entendeu? Que esse argumento que mostra que existem mais números reais do que naturais. Tá tranquilo? Só que quando a gente for mostrar, tem que tomar alguns cuidados formais, tá?
Primeiro é o seguinte, eu posso fixar para, como o Leonardo falou, tem que fixar onde eu vou botar a vírgula. Uhum. Beleza? Então eu posso fixar que eu vou considerar só os números reais no intervalo 0, 1. Aí eu tô considerando 0, alguma coisa. Tá beleza? Certo? Então, fazendo isso, eu vou mostrar, por exemplo, que no intervalo 0, 1, só no intervalo 0, 1, existem mais números reais ali dentro do que todos os naturais. Tá beleza? Esse argumento também serve para isso. Tranquilo? Um segundo cuidado que eu tenho que ter, mas dá para contornar, eu só tenho que fazer um ajuste na hora de demonstrar, é com os números reais que tem dupla representação, tá? Qualquer número real que tem representação decimal finita, ele tem duas representações. Tranquilo? Então, 0,1 também é representado por 0,0999999. Então, eu tenho que excluir esses números, depois incluir de novo, tem que fazer um contornozinho, entendeu? Mas a ideia do argumento é essa, tá? E a essência do argumento é o seguinte, que eu falei agora há pouco. Existem mais possibilidades de eu inventar sequências, seja de 0 e 1, de 0 a 1 e 2, de 0 a 9, qualquer coisa. Existem mais possibilidades de inventar sequências do que de inventar números naturais. Tá tranquilo? Então, eu acho que isso é legal, porque é uma maneira de pensar no infinito também, como possibilidades de invenção. Certo? Tranquilo? Porque é isso que eu vou falar daqui a pouco, quando a gente dizer o seguinte, uma maneira da gente discutir na educação básica que existem mais possibilidades de inventar números irracionais do que números racionais. Aliás, podemos falar isso logo agora, já que a gente começou. Beleza? Adriana. Então, sobre isso, assim, eu acho, eu não sei mais se eu já falei isso aqui, mas eu fiz isso ano passado, com o 9º ano, porque a gente começa a falar de números reais, né? E aí Isso. o que eu fiz foi, a partir desses argumentos mesmo, foi de tipo assim, primeiro eu perguntei a eles, né, se eles achavam que tinham mais irracionais do que racionais, e é muito natural eles falarem que tem mais racionais, assim, acho que é porque eles usam muito mais, né, assim. Isso. E aí a gente fez aquela coisa de tipo, tá bom, então cada um escolhe um número, só um número, e anota no caderno. Aí eu vou escrever aqui 0, e aí eu vou perguntando, tipo, fulano, qual o número que você escolheu? Aí eu vou botar aqui, ciclano. Aí eu perguntei a eles assim, qual a chance que vocês acham de, tipo, todo mundo me falar os números aleatoriamente e dar uma dízima periódica? É tipo, isso assim, mesmo. Todos os números serem iguais ou, sei lá, ter um período que se repete. Qual é a chance disso? Aí eles ficaram meio assim, tipo, não dá, não tem como. E aí, nesse sentido, eles meio que conseguiram entender que, tipo, era muito mais fácil eles conseguirem fazer um número que não tem nenhuma regularidade do que tem uma regularidade. Aí, mas, tipo assim, eu não sabia que eles iam chegar nesse ponto, mas foi legal, assim, que eles entenderam o processo. Isso. Como o Cid está colocando ali também, a questão da altura, isso é uma questão de probabilidade também. Na verdade, eu posso mostrar formalmente que a probabilidade é 0, né? Quer dizer, que de você construir, como a Adriana falou, exatamente a proposta que eu ia falar é o que a Adriana falou. Certo? Então, fazendo esse procedimento de cada um fala uma casa decimal aleatoriamente, tá? Certo? Eu acho que dá para perceber que tem muito mais possibilidades para construir números com representação não periódica do que números com representação periódica. Então, veja bem, você tem que ter uma sorte absurda para todo mundo ir falando e a parada se repetir infinitamente. Na verdade, eu posso demonstrar que essa probabilidade é 0, mas aí é outra questão. Mas só perceber intuitivamente
que é uma sorte absurda, eu acho que dá para fazer na educação básica, tá? Foi qual ano, Adriano? Nono? Isso, nono ano, porque é quando eles começam a ver números irracionais. Isso. Beleza, pessoal? Deu para perceber isso? E isso aí tem a ver com uma outra coisa que eu quero voltar a falar ainda algumas vezes ao longo da disciplina, que é o seguinte: a irregularidade é sempre mais comum do que a regularidade. Regularidade é um caso excepcional sempre. Então, da mesma forma, eu posso pensar: existem mais funções contínuas ou descontínuas? Existem mais funções descontínuas. Beleza? Mas a gente sempre privilegia, assim, aquilo que é regular e bem comportado. Mas todo mundo entendeu a parada? Mais alguém já fez isso? Lucas. Essa demonstração, qual você está falando? Que existem mais irracionais do que racionais? A probabilidade de ser zero. Ah, sim, de E- probabilidade de ser zero, a gente não vai dar tempo aqui, porque a gente precisa de mais algumas ferramentas. Porque aí a gente precisa do conceito de medida, no sentido mais geral do que a gente está falando aqui, de medida de Lebesgue, entendeu? Ok, tudo bem. Por quê? Probabilidade. Porque, mas só respondendo rapidamente. Não, diagonal com frações é outra diagonal, tá? Que eu vou falar também. Lucas. Respondendo rapidamente a pergunta do Lucas. Para fazer essa demonstração de probabilidade, a gente precisaria de uma definição de probabilidade. Uma definição de probabilidade é sempre baseada numa definição, numa ideia de medida, certo? Então, na verdade, o que eu tenho que demonstrar é que o conjunto dos números racionais é de medida nula dentro do conjunto dos números reais, certo? Tranquilo? Mas para eu chegar até aí, eu tenho que fazer a extensão do conceito de medida para conjuntos que não são intervalos. Porque até aqui a gente sabe medida no sentido comprimento, né? A gente sabe medir facilmente o intervalo, beleza? Tá? Mas que é tipo assim, o comprimento do intervalo é AB é B menos A, tá? Mas existe uma ideia, que é a ideia de medida, que estende a ideia de comprimento para subconjuntos de R que não são intervalos. Isso é a parte da matemática que chama teoria da medida, né? No caso, essa medida especificamente é a medida de Lebesgue, que chama. Então eu teria que fazer isso, entendeu, Lucas? Ah, não, sim, eu não tava nem pensando na aula de hoje, assim. Eu tava pensando durante a programação, assim, do curso. Não, mas eu acho que nem na programação do curso dá tempo. Enfim. Depois eu procuro, então, por minha conta própria. Não, mas depois a gente pode fazer a análise 2. Enfim, vamos vendo. Análise 2 é... Desculpa entrar nessa tangente, mas é rápido, prometo. Análise 2 é uma eletiva que a gente pode puxar aqui no mestrado, Sim, né? Ah, tá. isso. Então, já sei para onde eu vou, então. Tá, que eu ofereci semestre passado, posso voltar a oferecer também, que aí eu falo um pouco disso, né? Porque essa construção, né, a demonstração de que Q de medida nula nem é tão complicada. A construção anterior que exige vários passos, entendeu? Beleza? Mais alguma dúvida nisso aqui, Léo? Só uma curiosidade minha, Vitor. Você já conseguiu pensar em, por exemplo, em como seria se é possível, uma associação dessas sequências com alguma coisa a ver com medida de comprimento lá na geometria plana para facilitar a visualização na educação básica? Quais sequências? Essas aí? É. Não.
Nunca pensei. Você tem alguma ideia? Não, por isso, porque eu também estava aqui, tava aqui pensando em nada, zero. Não deu nada, né? Mas eu acho que seria algo interessante de se pensar para construir essas ideias de... Porque, por exemplo, o sentido de número irracional que a gente está falando aqui seria um sentido diferente daquele de medida, né? Quando eu tenho algo que eu não consigo medir com os racionais, aí tenho os irracionais, né? Aqui já não tem esse sentido, mas tem um sentido de completude no sentido de cobrir o conjunto, né? Então, de ser aleatório, né? Assim, de fato, como foi dito, ser mais aleatório, ser mais imprevisível, é diferente dessa ideia de medir exatamente, né? É isso que eu quero dizer. Sim, exatamente. Quer dizer, são muitos conceitos. Quando a gente falar de topologia, eu acho que dá para falar um pouco mais disso aí, entendeu? Na verdade, antes disso, quando a gente falar de completude também. Mas com certeza, são várias ideias. Porque, na verdade, topologia é uma coisa, medida é outra. Essa é a questão. Enfim, isso não é muito simples. Mas só para, assim, o que fundamenta essa ideia de probabilidade, quando eu digo a probabilidade de você construir um número racional aleatoriamente é zero, e isso se traduz o seguinte: a medida de Q é zero, tá? Dentro de R. Tranquilo? Então, isso exige uma construção do conceito de medida. O que é o conceito de medida nesse que eu estou chamando aqui? É o que eu falei antes. A gente tem comprimento de intervalos, tá? Eu quero generalizar a ideia de comprimento de intervalo para conjuntos que não são intervalos. Então, seria como perguntar assim, qual é o comprimento dos números racionais? Seria isso. Lucas, levantou a mão de novo? Não, era... Ah, tá. Era uma coisa que já foi contemplada já. Tá. Tá, mas calma, pessoal, tá muito viagem, mas a gente vamos aos poucos, voltando a falar dessas questões. Beleza? Posso continuar? Só para... deixa eu ver. Espera aí. Então, isso aí a gente já sabe que a resposta é não. Calma. Aí, o que eu vou... Então, qual é o próximo passo? O que eu vou demonstrar é o seguinte: isso é parecido com aquele teorema 2 que eu já demonstrei. É parecido, assim, aparentemente, mas o resultado em si é muito diferente. Eu vou demonstrar que... porque, veja bem, a gente começou a misturar um monte de coisa, tá? Que é topologia, medida e tal, mas a gente está falando aqui de cardinalidade, tá? Então, nessa discussão sobre cardinalidade, o que a gente já demonstrou? A gente já demonstrou que o argumento da diagonal de Cantor, ele mostra que existem pelo menos dois conjuntos infinitos que não são equivalentes, tá? Só para voltar um pouco, né, ao caminho. A linha que a gente está seguindo. Beleza? Todo mundo, alguém se perdeu? Tá? Até aqui a gente está... O que a gente sabe até aqui é isso. Existem pelo menos dois conjuntos infinitos que não são cardinalmente equivalentes. Tá, beleza? Certo? Posso seguir? Tá. Então, o próximo passo, só para acabar a aula de hoje, que a gente vai fazer nessa construção é o seguinte: a gente vai mostrar que se eu pegar um conjunto infinito qualquer, eu consigo construir uma função de injetiva de n naquele conjunto infinito. Tá legal?
Esse teorema que está escrito aí, em outras palavras, ele diz o seguinte, ele diz que N representa a menor classe de cardinalidade possível de conjuntos infinitos. Tranquilo? Porque quando eu digo que existe uma função injetiva de N em X, certo? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu posso associar cada elemento de N a um elemento de X, sendo que podem sobrar elementos de X ainda. Pensa no diagrama de Venn. Tranquilo? Em outras palavras, em algum sentido, esse teorema diz que a cardinalidade de X é maior ou igual à cardinalidade de N. Tá na boa isso? Certo? Então é por isso que esse teorema diz que N representa os menores conjuntos infinitos possíveis. Dado um conjunto, lembra que a ideia de injeção é a ideia de injetar mesmo. Então, esse teorema diz que, dado um conjunto infinito qualquer, certo? Dentro dele tem um subconjunto que é equivalente a N, que seria a imagem dessa função aí. Tá legal? Isso. Sim, os números pares, então, são equivalentes a N. Beleza, Diego? Certo? Tá, então... Tá, eu só vou colocar a demonstração bem rápido, assim, depois qualquer coisa a gente passa ela de novo na aula que vem, tá? Então, a ideia é igual, é parecida com aquela outra demonstração, a gente vai esvaziando, tá? Só que aqui, ao contrário da outra demonstração, naquela, o meu objetivo é mostrar que esse processo de esvaziar para em algum lugar. Aqui eu quero mostrar que ele não para. Beleza? Tranquilo? E o argumento é basicamente assim, é parecido. Por que ela não para? Porque se ela parasse, o conjunto X seria finito. Beleza? Então, basicamente é isso. Eu posso pegar, tá? Qualquer coisa a gente na quinta-feira volta a essa demonstração, que eu estou passando rápido só para poder chegar a um ponto. Um ponto final da aula de hoje. Porque eu vou pegar o conjunto X e vou tirando os elementos um por um, tá? Se nesse processo de tirar os elementos um por um, em algum momento eu encontrasse um conjunto vazio, então eu estaria contando o X seria finito, tá? Beleza? Então esse processo nunca vai parar. Então por isso que eu tenho uma injeção. Certo? É o mesmo tipo de argumento. Sim, já está acabando, Raul. Beleza, pessoal? Vitor. Rapidinho. Naquele teorema 2, eu mostrei que o processo tem que parar porque essa injeção aí não pode existir. Tá legal? Aqui eu estou mostrando que se essa injeção não existir, o conjunto seria finito. E, por hipótese, ele é infinito. Tá? Mas é essa a ideia. Adriana. Não, só para, tipo assim... Então, isso aí está dizendo que, tipo, o N é um conjunto infinito e o X também. Sim. E aí, tipo assim, ou o X ele é do mesmo tamanho de N, tipo, é cardinalmente equivalente a N, ou ele é maior. Não tem como ele ser menor. Isso. É tipo isso. Sim. Qualquer outro conjunto infinito, ele não tem como ser menor do que N. Ou Exato. ou ele é igual ou ele é maior. Isso, perfeito. Exatamente isso. Então, por exemplo, pares é igual. É igual, não o conjunto é igual, tá? Não, a Ele tem cardinalidade. A cardinalidade, isso. Certo? Exatamente isso que a Adriana falou, perfeito. Então, você pega um conjunto infinito qualquer. Ou ele é igual a N, a cardinalidade dele é igual, ou a cardinalidade dele é maior. Então, nesse sentido que N forma a menor classe, que é a classe que o Cantor chamou de Aleph zero. São os menores conjuntos infinitos possíveis, tá? E que também são chamados de conjuntos enumeráveis, tá? Beleza?
Então, eu vou definir um conjunto enumerável quando existe uma bijeção com N. Tá tranquilo? Certo? Então, esses conjuntos enumeráveis são todos equivalentes entre si, concorda? Porque eles têm uma bijeção com N, se eles têm uma bijeção entre si. E eles formam a menor classe de cardinalidade infinita, que é chamada de Aleph zero. Beleza? Que a gente vai continuar a falar sobre isso depois. Tá tranquilo, pessoal? Viu? Acabou já. Por hoje. Alguma dúvida? Então, na quinta-feira, eu vou mostrar alguns exercícios, né, de propriedade, conjuntos enumeráveis, mostrar que a união de conjuntos enumeráveis é enumerável, o produto cartesiano de conjuntos enumeráveis é enumerável, e com isso a gente mostra que Z é enumerável, que Q é enumerável, mas que R não é enumerável, tá? E assim por diante. Enumerável e contável seria a mesma coisa ou essa palavra não? Então, é bom você perguntar isso, porque em alguns livros são usados como sinônimo, mas eu prefiro, né, na construção que a gente está fazendo, eu estou diferenciando, são coisas diferentes. Contável é a mesma coisa que finito. Sim, é a questão lá da bijeção, né? Isso. Contável é que tem uma abjeção com IN. Enumerável é que tem uma abjeção com os números naturais todos. Tá? Perfeito. Então, contável é ABC. Enumerável é pares. Tá? Então, são coisas diferentes. Mas foi bom falar nisso porque eu estou usando uma nomenclatura diferente do que é usado em alguns livros. Tá? Tem alguns livros que chamam enumerável como uma coisa que engloba os conjuntos finitos. Eu não gosto dessa nomenclatura, porque eu gosto de separar conjuntos finitos e conjuntos, porque eles são objetos qualitativamente muito diferentes. Beleza? Então, conjunto enumerável para mim é necessariamente infinito, certo? Enumerável para mim é cardinalmente equivalente a n, ou seja, é o que a gente vai chamar daqui a pouco de Aleph zero. E contável é sempre finito. Enumerável é sempre infinito. Tá beleza, pessoal? Tá, mas é bom vocês ficarem atentos ainda a isso, porque se vocês pegarem livros, pode ser que use um outro significado essa palavra, tá? Se na hora de for estudar. Tá? Então, beleza. Por hoje é só. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, Vitor. Fala. Obrigado aí pela escrita, tá? Do material. Valeu mesmo. Como servidor público, né? Tem todas umas questões aí por trás. Poderia não ter feito, tal. Enfim. Queria te agradecer porque a gente sabe que dá trabalho pra caramba. Então, muito obrigado. Mas então, vai sair esse livro. Lucas. Oi. O que eu queria falar não tem nada a ver com a aula, não, mas eu só queria. Porque a gente compartilhou e-mail, né, na semana passada, você disse que ia fazer levantamento dos grupos. Eu queria só saber se. Porque eu cheguei um pouco. Quando eu cheguei, ela já estava rolando. Eu não sei se você. Não, mas foi bom você lembrar, se eu não tive tempo. Então, tem algumas pessoas sem grupo. O grupo para fazer o trabalho, tá? Então, eu vou mandar uma mensagem depois. Porque eu queria que vocês começassem a me informar a composição dos grupos para poder ajudar as pessoas que estão sem grupo. Tá? O grupo para fazer o trabalho, proposta de abordagem. Então, eu vou pedir só para vocês me informarem a composição dos grupos. Tranquilo? Foi bom o Lucas ter lembrado disso. Ok. De repente eu vou botar um Google Forms que depois me facilita. Mas eu faço isso no máximo até amanhã, tá? Beleza?
Então valeu, só isso. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, boa tarde, Tchau, pessoal. boa Fica com Deus aí. tarde. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Boa tarde. Até quinta. Até quinta. Vitor. Fala.